Belo Horizonte é uma das poucas cidades planejadas do Brasil. O planejamento de BH visava construir uma cidade moderna, a cidade da modernidade. Essa ideia de modernidade está em vários momentos da história de Belo Horizonte e é isso que eu vou contar para vocês. Vem conhecer comigo Belo Horizonte, a cidade da modernidade. A cidade de Belo Horizonte foi inaugurada no ano de 1897, muito pertinho da proclamação da República no Brasil, que foi no ano de 1889. Naquele contexto, os republicanos identificavam que a instalação desse novo regime traria a modernização para o Brasil, ou seja, a República representava o progresso. Foi dentro dessa lógica que os republicanos mineiros começaram a pensar na mudança da capital de Minas Gerais. A capital naquela época era Ouro Preto, uma cidade colonial que não tinha esses elementos representados da modernização. Foi nesse sentido que o projeto de Belo Horizonte surgiu. BH deveria ser a capital de Minas Gerais, a cidade da modernidade. E para ter esses elementos de modernização, que o projeto da cidade incluiu os elementos tanto arquitetônicos quanto urbanísticos das principais cidades europeias referências de modernização, como o caso de Paris. O traçado urbano de BH e também a arquitetura do centro do poder aqui, a Praça da Liberdade, mostram isso. O Palácio da Liberdade e os prédios em volta da praça, que foram construídos para abrigar a sede do governo, eles vão ter o estilo arquitetônico eclético, um estilo que estava bombando lá na Europa no final do século XIX e carrega esses elementos que simbolizavam a modernização. Se a gente percebe de pertinho o teto, o telhado desses prédios, a gente consegue perceber os elementos muito fortes desse estilo, que são o uso do vidro, do metal, que também eram muito fortes nas construções parisienses e vão estar aqui em Belo Horizonte, principalmente nesses prédios. Não é só no momento da construção de Belo Horizonte que a cidade vai estar envolvida com esse projeto do Estado de tornar a cidade um símbolo da modernidade. Em outros momentos da história de BH, isso também vai acontecer. E um lugar que simboliza muito isso é a Pampulha. Em 1940, Juscelino Kubitschek foi nomeado prefeito de Belo Horizonte. Nessa época, a política nacional era muito marcada pela ação do Estado no incentivo à industrialização. E o prefeito de BH vai trazer isso para a capital do Estado, a ideia de promover a industrialização da cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte, apesar de ser capital de Minas, ainda era uma cidade com pouca visibilidade internacional. Com isso, a atração de investimentos estrangeiros para promover essa industrialização seria um pouquinho difícil. O JK vai promover em Belo Horizonte vários projetos para ganhar essa visibilidade internacional. E um desses projetos é justamente a construção do complexo arquitetônico da Pampulha. A ideia do Juscelino Kubitschek era transformar a Pampulha numa cidade modelo, tendo vários bairros com grupos sociais diferentes, também diferentes serviços, por exemplo, uma cidade universitária e o conjunto arquitetônico. Ele vai chamar para coordenar esse projeto o arquiteto Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer já tinha uma visibilidade internacional com a construção do Palácio Capanema lá no Rio de Janeiro. E ele vai ser responsável para a construção desse complexo arquitetônico da Pampulha e os principais prédios que envolvem esse complexo trazem a arquitetura moderna, que era um dos objetivos do JK. A gente tem aqui a Casa do Baile, o iate, o cassino, que hoje é um museu de arte, e também a famosa Igrejinha da Pampulha. Todos esses prédios são grandes exemplos da arquitetura moderna e que vão conseguir fazer o objetivo que o JK tanto queria: dar a Belo Horizonte essa visibilidade internacional, uma vez que a cidade vai ser conhecida como um dos exemplos da arquitetura moderna. No ano de 1951, Juscelino Kubitschek assumiu o governo do estado de Minas Gerais. Como era típico do JK, a defesa do desenvolvimentismo e do progresso, ele vai trazer essas ideias aqui para o estado. Ele vai fazer vários projetos que visavam modernizar Minas Gerais, retirando essa tradição agrícola do estado. As áreas que ele vai priorizar vai ser principalmente o setor da energia e também o setor do transporte. A CEMIG, por exemplo, foi criada nesse contexto. Mas talvez algo que você não saiba é que ele vai fazer outro empreendimento aqui na cidade de Belo Horizonte que traduz esse desejo de modernização.
a construção dos edifícios mais icônicos da cidade, o edifício JK. Pois é, a construção do JK fazia parte do projeto modernizador do governador. Naquela época, Belo Horizonte ainda era pouco verticalizada. No centro da cidade, ali perto da Praça 7, já haviam alguns prédios maiores. O destaque é o edifício Acaiaca, com 30 andares. No entanto, no restante de Belo Horizonte, o que predominava eram casas e também prédios muito menores. O JK seria, portanto, a edificação, dar o físico desse projeto desenvolvimentista do governador Juscelino Kubitschek, tanto no aspecto arquitetônico, na lógica física do projeto, quanto também na forma de morar que ele abrigaria. Naquela época havia uma discussão intensa sobre o efeito do crescimento urbano nos hábitos de moradia. As cidades estavam ficando cada vez mais lotadas e a questão do espaço era um problema. Além disso, essa nova vida urbana exigia serviços que dessem um caráter mais prático para a vida das pessoas. A construção desse empreendimento do edifício visava isso, um edifício que atendesse essas demandas da nova vida urbana. E, obviamente, o governador Juscelino Kubitschek chama o arquiteto mais adequado para isso, o Oscar Niemeyer. O projeto do Niemeyer vai incorporar tudo isso. O edifício vai ser o símbolo do morar moderno. E a gente pode ver essa ideia em vários pontos da construção. O primeiro ponto é a localização. O edifício vai ficar localizado pertinho da Praça Raul Soares. Naquela época, a Praça Raul Soares já tinha se firmado como um novo centro da cidade, tendo os serviços urbanos como cinema, teatro, comércio, que eram essenciais para esse morar moderno. O segundo ponto seriam os serviços que o próprio edifício ofereceria aos moradores e também à cidade. Teria salão de beleza, teatro, museu, uma estação rodoviária e vários outros serviços, inclusive um hotel. E o terceiro ponto, é claro, é a estrutura do edifício e dos seus apartamentos. O conjunto conta com 2 prédios, um de 26 andares e outro de 36. São um total de 1.086 apartamentos, que vão desde 12 metros quadrados até 120. A ideia do Niemeyer era justamente construir um edifício em que diferentes grupos sociais pudessem conviver. Quando o projeto foi anunciado em 1951 pelo governador, ele causa uma grande empolgação na cidade. Seria um edifício muito diferente, muito moderno para aquela época. Muita gente comprou a ideia e começou a investir. Compraram apartamentos, esperando então tanto morar nesse edifício tanto modernão, quanto uma forma de investimento. No entanto, a obra começou somente em 1953 e ela foi concluída em 1970, quando os primeiros moradores começaram a receber os seus apartamentos. Mas a gente nem pode falar em conclusão de fato, devido a vários tropeços, a obra foi inaugurada, mas com várias falhas, porque vários elementos que estavam no projeto não foram colocados. E nesse momento o JK não representava mais para a cidade de Belo Horizonte esse edifício da modernização. Apesar de todos esses projetos modernizadores, Belo Horizonte ainda tem uma fama de ser uma capital, mas com uma cara de cidade do interior. É justamente esse o grande charme de BH, ser uma capital com toda a infraestrutura urbana moderna, mas com o aconchego e acolhimento de uma verdadeira cidade interior.